Começa setembro, não adianta, esse tempo voa. E a tal de política normalmente não nos deixa numa boa. Veja o caso Musk, o imbecilóide bilionário que pensa que é dono do mundo e que pensa que o seu conglomerado de empresas é uma nação. Ainda não é. Eu tenho convicções de que daqui a não muito tempo, aqueles filmes que nós víamos por aí, que eram de ficção científica, vão se tornar realidade. As nações serão megacorporações, eu não tenho dúvida sobre isso. Não tem escapatória. Mas ainda não, né? Ainda os estados nacionais, aqueles criados, aquele artefato, porque o Estado ele é uma criação humana. Ali do século XVII para frente, que veio se conformando e se adaptando aos avanços e retrocessos civilizacionais, este ainda é o Estado que conhecemos como padrão de mediação e convivência civilizacional. O Estado das megacorporações, dos Robocop, etc. Veja os filmes de ficção, isto vai acontecer. Eles ainda não estão ditando as regras, mas o Elon Musk, a partir do X, tenta. Olha só como é que é essa coisa. A vida é simples, né? Eu sou um daqueles, e não é de hoje, não é a partir do caso do Twitter que eu digo, decisão judicial foi feita para ser discutida, sim, mas para ser cumprida, sempre. É um pressuposto republicano a possibilidade de discutir as decisões judiciais, de disputar as decisões judiciais, de tentar trazer para si a jurisdição. O homicida tem esse direito. Ele disputa o Estado para si quando busca absolvição num processo criminal diante de um júri, por exemplo. Todos têm o direito de discutir aquilo que o judiciário, que este ambiente republicano proporciona. Todos. Uma vez tomadas as decisões, os romanos já tinham uma expressão muito simples. Roma locuta, causa finita. Quando Roma fala, a causa terminou. E se alguém resolvesse dizer que não havia terminado, as legiões romanas iam lá e mostravam, sim, que a causa havia terminado. Max Weber vai chamar isso de violência legal. O Estado é o titular da violência legal. Mas vejam bem, o Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, pela pena de um de seus ministros, que fala pela corte, eu tenho algumas críticas à tal de comissão deles lá, essa do fim do mundo, acho que tem que terminar esse negócio de uma vez, mas enquanto ele está vigente, está vigente. Nós temos que observar e cumprir. Mandou tirar do ar o Twitter. E assim foi feito. A Anatel entrou em contato com os provedores e isso está acontecendo no Brasil. O mundo repercute isso. Só que tem um detalhe. Vocês notaram que a Starlink também é um provedor de internet? E se a Starlink decidir que não vai tirar do ar o Twitter? Porque o dono da Starlink é o Elon Musk. O que faz a tal de Starlink? Toda a internet por satélite é provida pela Starlink. Portanto, nos fundões da Amazônia, nos rincões do Mato Grosso do Sul, de Goiás, o agronegócio usa a Starlink como elemento de trabalho. Toda a agricultura georreferenciada
se nutre desta infraestrutura que é propriedade do Elon Musk. Agora pensem bem, dada a ordem judicial e a ordem não está cumprida, todos os provedores tiram a Starlink, o X do ar, menos a Starlink. O que faz o juiz? Manda tirar do ar a Starlink? Vejam como a política ela é atroz. A política é feita por quem sabe fazer política. Elon Musk pode ter um problema jurídico. Agora, olha o tamanho do problema político que este Elon Musk criou para o Supremo Tribunal Federal. Porque se o judiciário não faz cumprir as suas ordens, perdeu completamente o respeito. Que é o que vamos combinar está acontecendo no dia a dia da justiça. Eu, por exemplo, tenho uma ação que eu estou tentando cobrar com trânsito em julgado faz 4 anos e não consigo. Porque a justiça é incapaz de fazer cumprir suas ordens. Então tu imagina num tamanho desses, um troço desse tamanho. O ministro do Supremo, a mais alta corte brasileira, diz tira do ar. O cara vai dizer não tiro. Sabendo que o ministro não pode tirar o sistema de satélites do Elon Musk do ar, porque este sistema é o que provê um setor econômico gigantesco que é parceiro do Elon Musk. Vejam o tamanho do imbróglio. Isto mostra que os estados nacionais estão sucumbindo, que a sua formatação é insuficiente. O uso que o Alexandre de Moraes fez de uma figura jurídica chamada grupo econômico para compelir o X a pagar o que deve aqui no Brasil, ou seja, agindo sobre a Starlink, isso é real, isso é verdadeiro, isso é usado todos os dias no Brasil. Isso não é problema. Em que pese tem alguns juristas de bosta, né? Dizem o que bem entendem, mas tudo bem. Mas a questão não é essa. A vida não se revoga por um decreto, nem presidencial, nem ministerial, e nem de nada. A vida é a vida. Se o cara diz tira do ar e ele vai dizer não vou tirar. Olha o tamanho da conta, do cálculo político que o Poder Judiciário vai ter que fazer para se manter respeitável e respeitado. Tu vai tirar todo o georreferenciamento do agronegócio brasileiro por conta desse troço? Não, né? Moral da história, os estados nacionais estão a um passo do seu fim. Por quê? Porque a sua estruturação institucional começa a demonstrar afuncionalidades. Eles não cumprem mais o papel para o qual foram criados. O sistema judiciário, no cotidiano das pessoas, mostra isso todos os dias. Ele não cumpre mais o papel, ele não entrega mais o direito útil para as pessoas. Isso é uma verdade. E isso acaba se mostrando de uma maneira escancarada numa situação complexa como essa. O problema é que os sabidinhos, os grandes artífices, tu me engana que eu gosto, se recusam a fazer esse debate. E a política, ela se resolve a partir dos seus próprios mecanismos. Quais são os mecanismos da política? Os espaços de poder. E eles vão se construindo, devagar, com calma. Nunca no susto, nunca no voluntarismo. Pois bem, sempre se disse cada macaco no seu galho. Quem sabe fazer política são os políticos e não os juízes. Às vezes, quando nos metemos de pato a ganso, as consequências podem ser terríveis. Mas eles são sabidões, então que saibam. Bom domingo.